Vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, pedir que Ele comande, que Ele controle essa... A gente sabe que Deus controla, né? Que Deus tem o controle de tudo. Mas é que esse mundo está uma bagunça, né, gente? Não por culpa de Deus, é claro, é óbvio, por nossa culpa, né? Eu ontem estava me lembrando de um grande poeta contemporâneo, né? Teve lá os seus defeitos, as suas falhas, né? Não foi um homem muito reto, mas eu estou falando da poesia dele, né? Eu me lembrei da poesia dele, não da vida dele fora da caneta, né? Vinícius de Moraes, estava me lembrando ontem à noite de Vinícius de Moraes. E me lembrei, meus irmãos, Vinícius de Moraes, eu não sei se você sabe, mas ele era um sujeito extremamente culto, né? Ele foi embaixador do Brasil, tal, era diplomata também. E depois passou a se dedicar à música, à poesia, né? E ele fala em uma das suas músicas, eu não me lembro qual, né? Não me lembro qual música, mas foi disso que eu me lembrei ontem à noite. Em uma das suas canções, ele questiona Deus dizendo assim: se foi para destruir, por que fez? Né? Ele questiona Deus. Ele pergunta para Deus: se for para o Senhor destruir a humanidade, matar o homem, né? Por que o Senhor fez o homem, então? É o questionamento que Vinícius de Moraes fez para Deus em uma das suas poesias, que acabou virando uma música. E ontem à noite eu fiquei pensando, né? Assim, rapidamente, essas coisas me vêm à mente, né? Eu fiquei pensando, caramba! Vinícius de Moraes, um cara, né, culto, acho que fez parte, inclusive, eu não sei, posso estar errado, mas é um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, né, fazendo um questionamento desse a Deus, se foi para destruir, por que fez, né? Um sujeito tão culto, falava vários idiomas, Vinícius de Moraes, né? Bom, enfim, ele tinha uma cultura extraordinária, né? Eu não conhecia nada de Deus. Deus não fez a humanidade para destruir. Quem optou pela destruição fomos nós, homens. Nós optamos para sermos destruídos. Né? E ainda hoje, nós continuamos com esta opção, sermos destruídos. Né? Você vê como nós nos destruímos. Todos os dias você vê aí Gente, eu acho que eu estou pegando conjuntivite, viu? Porque os meus olhos estão... Mas tudo bem. Todos os dias você vê as atrocidades. Todos os dias. Meu querido amigo Antônio Pipe, seja bem-vindo. Enfim, não foi Deus que fez o homem para ser destruído, foi opção do homem, né, em querer ser destruído. Parece meio louco isso, né? Mas o homem optou. A gente prefere as coisas do mundo, mesmo que o Senhor venha nos destruir depois. Opção nossa, homem. E é assim que caminha a humanidade.
né? Então Vinícius de Moraes, com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento, não sabia nada das coisas de Deus, ao ponto de perguntar para Deus, né? Se foi para destruir, por que fez? E eu não sei qual a situação pós-morte de Vinícius de Moraes, né? Não sei, ninguém sabe. Mas agora ele tem a resposta, de um jeito ou de outro, né? Vamos orar para a gente iniciar. Hoje eu vou falar de um assunto, quem está pelo Facebook já sabe do que eu vou falar, né? Hoje eu vou falar filho antes do casamento. Opção. A gente decide isso. É este assunto que nós vamos abordar aqui, um assunto da vida cristã, né? Eu não quero que você que me acompanha, né, pelo Facebook, pelo aplicativo. Ontem nós abrimos a nossa conta no Instagram. Não sei o que eu vou fazer lá, mas eu estou lá também. Eu estou usando isso tudo que é para levar a verdade, entendeu? Vou usar todos os artifícios e argumentos que a gente tem para levar a verdade. Twitter, blog, pode entrar no meu blog lá, você vai ver quanta coisa tem lá, coisa que eu escrevo, está tudo lá. Mas vamos orar, vai. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, quero te agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo entendimento que o Senhor tem derramado por sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros, a fugirmos da mentira, e ajuda-nos a entendermos, Senhor, mais do que outras pessoas que já viveram, né? Que escreveram grandes coisas, mas eram completamente ignorantes com relação ao Senhor. Dá-nos, Senhor, a graça do entendimento. Fala conosco, ó Pai querido. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém. O que eu vou abordar hoje, irmão João Batista, talvez não seja muito agradável para algumas pessoas, mas eu não posso deixar de lado a verdade, né? E falo a verdade, meus irmãos, não para acusar, né? Eu quero que você entenda isso. Algumas pessoas acham que eu sou um acusador, que eu me julgo aquele que não erra, aquele que não peca. Não, que isso? Eu seria um dos maiores idiotas do mundo se tivesse esse ponto de vista. É claro que eu erro, né? E tenho, assim, receio de errar. Não quero errar, mas eu erro. Às vezes julgo errado, né? Então eu não estou trazendo a minha verdade aqui, eu estou trazendo a verdade de Deus para você. Você pode recusar, não concordar, não querer ouvir, é um direito que você tem, né? Ninguém é obrigado a nos acompanhar. Eu gostaria que milhões de pessoas nos acompanhassem, né? Mas faço aquilo que posso.
Então, o assunto que a gente vai abordar hoje, eu estava falando do Vinícius de Moraes, que eu me lembrei dele ontem à noite, né? Que em uma das canções ele diz assim, se foi para destruir, por que que fez, né? E eu estava dizendo que a destruição é uma opção humana, né? Então eu quero mostrar nesta explanação sobre a vida cristã a opção que nós temos pela destruição. Nós optamos, não é Deus que destrói. Nós optamos por isso. E talvez você pode dizer, eu não optei nada, que história é essa? Eu não quero ser destruído, irmão Carlos Alexandre. Talvez você possa dizer, eu não quero ser destruído, irmão Oswaldo. Não quero. Talvez você diga, né? Mas nós optamos todos os dias pela destruição quando nós pecamos. E este assunto que eu vou abordar hoje vai incomodar muita gente. Eu sei disso. E eu não vou falar para te incomodar, eu vou falar para te alertar. Então, não que eu esteja justificando o que eu vou dizer, mas é para você entender por que a gente traz assuntos aqui. Sabe? Abre sua Bíblia aí, se você puder e tiver a Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Se você puder ler comigo, você vai ler você vai ler o que eu vou ler também, né? Está escrito assim, ó, se você não puder ler, pelo menos ouça, eu vou ler, e vou ler exatamente como está escrito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, aí o apóstolo ele vai fazendo uma relação, ele vai elencando as obras da carne, né? Mas como nós vamos falar aqui sobre prostituição, né? É claro que este assunto às vezes pode abordar o adultério, é óbvio, né? Mas eu vou falar de uma maneira geral, é prostituição. Olha, talvez você esteja namorando, talvez o seu filho, a sua filha estejam namorando. E é bom você falar deste assunto com eles. Apesar de que, se eles quiserem pecar, né? Mas nós como pais, temos que deixar claro algumas coisas. A opção é de cada um. Mas nós, o importante é que ninguém diga assim, olha, eu não sabia. Eu não sabia. Sexo antes do casamento, goste você ou não, concorde você ou não, é prostituição. Talvez você diga, esse cara está louco. É comum na nossa sociedade. Claro que é comum, eu sei.
Mas isso não muda. Não é porque é comum que deixa de ser prostituição. Se você que está me vendo, me ouvindo, pelo site, enfim, por aí tudo, ou você vai ver amanhã pelo nosso canal do YouTube, se você é uma mulher, uma moça, ou uma mulher já, né? E você namora alguém, e você tem relacionamento sexual, relacionamento íntimo com este alguém, eu quero dizer para você que você está se prostituindo. Aos olhos de Deus, você está se prostituindo. Se você é um homem e namora uma moça, né? Porque o homem namora moça, mulher, e mulher namora homem, é isso aí. O que sair disso, então, é aberração. Né? E o nosso caso aqui é sexo antes do casamento. Sexo só pode ser praticado entre homem e mulher, mulher e homem. Tá? E você é um homem, namora uma moça e mantém relações sexuais com ela, você se prostitui e prostitui a moça também. Tem muitos cristãos sérios, professos, né, que não consideram mais pecado o sexo antes do casamento. Você vai encontrar por aí um monte de gente, né, mas que diz, não, nos dias de hoje, mas a Bíblia não muda. A Bíblia pode ser daqui 1 milhão de anos, ela vai continuar do jeitinho que ela foi escrita. Não dá para a gente ir adaptando a Bíblia aos costumes, às novas formas de vida. Não dá. A Bíblia, ela é assim, matar é pecado, a não ser que seja em legítima defesa ou legítima defesa de um terceiro, é pecado matar. A não ser que você esteja defendendo a sua vida, ou defendendo a vida de uma outra pessoa. Aí não. Aí a própria Bíblia diz da legítima defesa. Mas pecado é matar. Hoje qualquer um mata, né? O sujeito mata com uma facilidade que... Prostituição é pecado. Ah, pastor, mas prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Bom, primeiro eu quero dizer para você que prostituição, irmão João, não é profissão. É obra da carne. Não, mas eu estou dizendo assim, não, você está dizendo como o mundo trata a prostituição. O mundo diz... Luciene, que é profissão, mas é obra da carne. E toda pessoa que se prostitui, seja profissionalmente, né? As prostitutas são profissionais do sexo, entre aspas. E aquelas pessoas que se prostituem num relacionamento amoroso, todas elas estão condenadas por Deus. É isso que está dizendo aqui, obras da carne. E se você continuar lendo Gálatas capítulo 5, nós lemos o versículo 19, se você ler o 20, o 21, lá no finalzinho você vai ler o que Paulo diz, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é o Mário que está dizendo, não é o Mário que é chato, quadrado,
Não, é a Bíblia. Estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu sei que nos dias de hoje, irmão, irmã, você que me ouve aí, né? É difícil manter o autocontrole. Eu imagino, não sei, imagino que seja mais difícil do que lá há 2000 anos atrás. As pessoas devem, aos olhos de Deus, abster-se do sexo até o casamento. Para você não se prostituir e não prostituir a outra pessoa, a outra parte, que em tese você ama. A palavra de Deus não muda. A Bíblia diz que sexo fora do casamento é imoral. Mas a gente está noivo já. Olha, acontecem tantas coisas, né? Você já pensou, você mantém relações aí, você morre. Porque todo mundo está sujeito a morrer, não está? Como é que fica a moça? Você pensou se ela engravida um filho de um pai que não era casado com a mãe e que morreu ainda? Você já pensou nisso? Moça, você já pensou nisso? Se o seu namorado morre? Eu estou dando um caso que pode acontecer e que acontece toda hora. Toda hora isso acontece. Por causa disso e por outros motivos, porque esse casamento pode não acontecer, né? Pensa bem, moça, eu quero me dirigir mais às mulheres, né? Porque para o homem está tudo sempre bem. Agora o problema é você, mulher. Ele sai com você, pode dizer que te ama, que vai casar, mas ele sai com outra também, se aparecer. O que tem, olha, vocês não fazem ideia. O que existem de pessoas com problemas de saúde por causa das doenças, DST, né? Doenças sexualmente transmitíveis. Está cheio de gente aí. Moças com problemas. O sujeito não sabe, ela é bonitinha, ajeitada, vai lá. Olha o rapaz, tão bonitinho, vai lá. Aí pega uma infecção, pega uma inflamação, pega um corrimento, pega isso, pega aquilo e vai passando para a casa inteira. Não, o sujeito é limpinho, ela é limpinha. Eu não estou dizendo que ele seja sujo ou suja, mas é que essa promiscuidade de hoje todo mundo beija todo mundo. Até outro dia, olha, veja, entenda uma coisa. Se há alguém favorável a médico, sou eu. Se há alguém favorável à medicina, sou eu. Né? Mas as coisas mudam todo dia, né? O ovo, até outro dia, fazia mal. Agora já estão falando que faz bem. Até outro dia, cozinhar com banha, não, entope as veias. Agora já estão falando que faz bem. Até outro dia, se dizia, o irmão está escrevendo aqui, gonorreia, a gonorreia, que é uma das doenças DST mais comum, né? Que a pessoa podia pegar gonorreia no ânus, na vagina ou no pênis. Agora também já se afirma
que pode pegar na garganta. Até outro dia falava que não consegue se proliferar na garganta, o ambiente da garganta não é propício. Agora já se diz que pode pegar. E o sexo antes do casamento, todas as vezes que a gente desconsidera o plano de Deus para o casamento, pode ter certeza nisso que eu estou te dizendo. O papo não é muito agradável não, mas é honesto. É sincero. A conversa não agrada muitas vezes, mas é uma conversa honesta. Ninguém está querendo enrolar ninguém. Ah, você não. Ninguém quer enrolar ninguém. Eu estou falando com você aqui como eu falo com um filho meu. Tem 3. Todo tipo, ou melhor, sempre que às vezes que a gente desconsidera o plano de Deus, forma de dizer, né? Entre sexo e família, as consequências são sérias, tanto espirituais quanto físicas. Sempre sérias. Quem pratica sexo fora do casamento sofre de culpa, de vergonha, de arrependimento e de perda de respeito pela outra parte. Talvez você diga, não, eu não tenho culpa de nada. Não, eu não tenho vergonha de nada. Não, eu não me arrependo. Mas você sabe que a outra parte não te respeita mais do jeito que respeitava antes do sexo. Aí você não pode negar. A outra parte, depois que se pratica o sexo fora do casamento, perde o respeito muda, a maneira de se respeitar muda, tanto do homem para com a mulher, também a da mulher para com o homem. Muda. Muda. O respeito muda de um pelo outro. O sexo fora do casamento cria filhos bastardos. Às vezes eu falo essa palavra, depois a pessoa, o que quer dizer bastardo? Procura aí. Eu não vou definir. Eu quero que você procure. Porque a definição é pesada. A definição de um filho bastardo é pesada. Então, procura aí. O sexo antes do casamento ou fora do casamento, né, vai trazer uma gravidez que é indesejada. Pode acabar forçando uma situação de aborto, que é crime. É crime. E essas doenças aí, sexualmente transmissíveis, se transmite através do sexo. Foi Deus que criou o sexo. Não pensa que foi o diabo, não, como a Igreja Católica ensinou por muito tempo. Não, foi Deus que criou o sexo. Deus falou, crescei e multiplicai. Não tem outro jeito de multiplicar a não ser com o sexo. Mas um sexo feito de maneira ordenada e por Deus. O sexo criado por Deus, não o sexo
o sexo só pelo prazer, né? Mas o sexo criado por Deus, que é multiplicação da raça, multiplicação da humanidade, este é o primeiro motivo do sexo. E depois o prazer, é claro, é óbvio. Mas a primeira expressão do sexo é continuar a humanidade. Você continuar a sua família. E depois o prazer. E o sexo, aos olhos de Deus, deve acontecer entre marido e mulher. Não há nenhuma proibição de sexo entre marido e mulher. Agora, o sexo, porque o sexo praticado fora do casamento ou antes do casamento, né, ele é só pelo prazer físico. Ah, não, isso está errado. Eu amo aquela moça. Não, pastor, isso está errado. Eu amo aquele rapaz. Por que vocês não casam? Se você ama, ela ama, qual que te impede de casar? Ó, não vem me falar que é falta de dinheiro, né? Porque hoje está cheio de casamento comunitário. Se vocês se amam tanto, qual que é o problema? Ah, mas a gente não pode fazer festa. Mas quem falou que tem que ter festa? O sexo pelo prazer físico, quebra a nossa espiritualidade e nos afasta da comunhão com Deus. Não pode, não sou eu que estou dizendo. É Deus que diz. Se você concorda ou não, né? Eu não posso obrigar você a concordar comigo. Não, você tem que concordar. Não posso. Eu estou trazendo a verdade. Honestamente e sinceramente estou trazendo a verdade para você. Se você vai fazer ou não, é um problema seu. O que você não pode, você que está me vendo, ou você que vai me ver, é amanhã falar, eu não sabia. Né? Porque eu não sabia, não funciona mais em lugar nenhum desse planeta. Bom, e agora? Agora não tem mais jeito para mim? Eu tenho relação sexual fora do casamento. Eu não sou casado e tenho relação sexual. Como é que faz? Não tem mais jeito, então estou condenado? Não, claro que não. Qualquer um que tenha cometido um erro, e eu vou falar estou falando de relações sexuais, por isso que estou me atendo ao tema. Qualquer um que cometeu um erro de ter relações sexuais fora do casamento pode ser perdoado. E também não sou eu que digo que pode ser perdoado, não. O próprio Deus diz. Ah, bom, mas também, além de ter relação sexual fora do casamento, a gente ainda teve um filho. Ótimo. O filho é bastardo? Mas vamos regularizar tudo isso. Você vê como Deus é bom. Deus não fica com o dedo apontando para você. Você fez errado, mas você pode se arrepender. E o arrependimento, Ieda, faz com que você não cometa mais aquele pecado. Ou que você lute, pelo menos, para não cometê-lo. O arrependimento não é remorso. O arrependimento não é medo de ter cometido o pecado. O arrependimento é vergonha. Porque um dia você vai se apresentar na frente de Deus. Às vezes a gente faz algumas coisas, né, e tem vergonha. Não é? Já não aconteceu com você? Ui, agora eu vou encontrar aquela pessoa, tenho vergonha do que eu falei, do que eu fiz, do que eu não falei.
Você já pensou na frente de Deus? Por causa disso que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, olha só que maravilha para você, para mim, para todos nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pecou? Confesse, olha, eu entendo agora que eu não deveria ter feito, que eu não devo fazer, e estou colocando esse pecado nas tuas mãos e pedindo perdão, me perdoa. Mas não é, porque o perdão, veja bem, ninguém vai receber lá um e-mail, olha, Deus está dizendo que você está perdoado. Não, não vai receber. Você não vai receber no seu zap aí, olha, aqui é o anjo Gabriel e, olha, Deus mandou falar que te perdoou. Não, não vai receber uma carta, não vai. O perdão é pela fé. Como o arrependimento é um ato de fé, a confissão você não vai se confessar para mim, nem para o padre, nem para ninguém. Você vai se confessar para Deus, porque é Ele que pode perdoar. E o arrependimento é uma declaração que você está arrependido, óbvio, e de que você não vai fazer mais aquilo. E você será perdoado. Ele vai apagar as consequências desta ação maligna. E você será restaurado espiritualmente se você confessar e se arrepender dos pecados. E não pratique. Puxa vida, mas eu gosto tanto daquela moça, daquela mulher, daquela garota. Eu gosto tanto daquele rapaz, daquele homem. Então, se acerte, se una, case com ele e pode fazer sexo 500 vezes por dia, se vocês aguentarem. Deus nunca proibiu o sexo, Ele proíbe o sexo fora do casamento. Mas agora você vai me ligar, agora não. Sexo fora do casamento é que Ele proíbe, no casamento não. E a criança? A criança vai deixar de ser bastarda. A criança vai deixar de carregar isso para o resto da vida dela. Uma criança sem pai, uma criança sem mãe, ou uma criança que não sabe quem é o pai, ou sabe quem é o pai, mas não há convívio, não há relacionamento entre pai e mãe, porque se uniram antes, sexualmente apenas. Não há! E pastor, mas o problema é que tivemos um filho aí, mas não estou a fim de casar, não. E agora, né? A Bíblia não obriga ninguém a casar. Deus não obriga ninguém a casar. Né? Não há obrigatoriedade. Tiveram um filho, depois de ter o filho, descobriu que esse não é o que pensava, aquela não é o que pensava. Não há, a Bíblia não disse, olha, você é obrigado a casar nesta circunstância, né? De ter gerado um filho sexualmente apenas, sem amor. Ambas as partes nesse caso, né? Você que está me ouvindo, olha, eu estou arrependido do que eu fiz, peça perdão a Deus, né? Apoie essa criança emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. E não cometa novamente o mesmo erro. Não faça novamente, né? Porque Deus também não é bobo, né? Não é verdade?
Você vai pedir perdão para Deus, quando a pessoa vem falar com a gente ouve o que a pessoa está falando, as expressões corporais, né? Os olhos. A gente consegue ver uma verdade muitas vezes e uma mentira desta forma. Deus sabe tudo. Deus está vendo o seu coração, Edmo. Deus vai estar sabendo se aquela atitude que você está tomando é verdadeira ou é falsa. Não, eu ouvi um cara lá dizendo lá que, eita, eu vou pedir perdão, mas Deus sabe se você está arrependido ou não. Nenhum de nós, ou melhor, é justificado diante de Deus por meio de obras. Nenhum de nós é justificado, é tornado justo diante de Deus por meio de obras. Nós somos salvos pela fé, confiando em Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz, né, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, irmão José Geraldo. Deus quer, na verdade, que a gente tente, que a gente se posicione com relação aos nossos erros. Deus sabe que nós somos fracos, pecadores, né? Nós somos criaturas assim. Deus sabe. Gilmar, Ele quer que a gente se posicione e tente, pelo menos, consertar os nossos erros. E abandonar, lutar para abandonar os pecados, é uma das maneiras. Errou? Se apresente a Deus, diga, olha, errei. Fiz tudo errado, agora tenho um filho aí, não quero casar, irmão João. Vai ter que sustentar o filho. Não caia noutra. Olha, a gente tem relação, sim, eu gosto dela, então case. Se acerte de vez. Pare de ficar pecando. Dê-se ao respeito. Porque que perde o respeito, perde mesmo. Né? Tanto da parte do homem para com a mulher, como da parte da mulher para com o homem. O respeito vai para o beleléu. O que Deus quer, na verdade, não é que você entregue o seu dízimo. Deus quer que você entregue o seu coração, Luiz. E entregar o coração para Deus quer dizer assim, né? Tem gente que não entende isso. Eu também levei um bom tempo a descobrir. O que é entregar o coração para Deus? Você quer ver como a gente define fácil isso? É abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Porque, por exemplo, a nossa vontade quer que a gente beba, fume, né? Saia para a rua aí catando todo mundo. A vontade de Deus, não. Então, o que a gente faz? A gente abre mão, coloca a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. E aí, irmão, irmã, você que me ouve, a gente vai ter a certeza de uma vida plena na terra e um lugar por toda a eternidade no céu, porque as pessoas estão se preocupando muito com as coisas daqui. E estão se esquecendo que a eternidade... Você sabe quanto tempo dura a eternidade? Não, nem eu. Mas eu sei quanto tempo pode durar uma vida. 70, 60, 40, 80, 90, 100. A eternidade ninguém sabe. É claro que a gente tem que trabalhar, tem que se virar, tem que pagar as contas.
Mas isso tudo vai acabar, isso tudo vai acabar. Nós temos aqui, se a gente se preocupa com o nosso dia a dia, imagina o quanto nós temos que nos preocupar com a nossa eternidade. Então o que Deus está dizendo para a gente hoje é para a gente abandonar a vida de pecado, se arrepender, pedir perdão e buscar fazer a vontade dele e abrir mão da nossa vontade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, louvado, glorificado, engrandecido é o Senhor. Continua falando conosco, nos livrando, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Fala com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e que eles possam, juntamente comigo, ter crescido um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.